Meus prezados irmãos, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos, para meditarmos na nossa breve reflexão matinal. Temos um tema semanal que encerramos hoje, neste domingo, chamado gratidão. Vamos orar para falar da palavra de Deus. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Alcance os teus filhos através do teu Santo Espírito nesta manhã gloriosa, nesta manhã abençoada, e que os mesmos sejam alcançados pelo poder da edificação. Fale conosco, fique conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. O tema de hoje, amados, vai falar sobre ação de graças, uma reflexão bíblica. Me dê a sua atenção na introdução desta palavra nesta manhã. A Bíblia tem muito a dizer, queridos, sobre gratidão e ação de graça. Como não será possível aqui nós analisarmos uma série de textos e contexto que nós lemos para você entender a palavra, cabe apresentar uma série de afirmações de caráter mais genérico, mais simples, muitas das quais se baseiam em textos bíblicos ou remete a texto com ênfase no ensino do Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia sobre gratidão, ela te dá uma infinidade de textos bíblicos. Nós queremos aqui, resumidamente, trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Gratidão, querido, parece ser um bem cada vez mais raro. Muito obrigado, eu de nada. Você diz muito obrigado e o outro responde de nada. Tende a ser tão raros quanto outras palavras mágicas, como com licença, por favor, desculpe, lamento muito. Os ingratos, escute, aparece na Bíblia raramente, mas aparece. Deus é bondoso até para os ingratos. Diz Jesus em Lucas 6,35, que nós acabamos de ler como base dessa palavra, o seguinte: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Os ingratos, embora tenham existido em todas as épocas, são aqueles que ajudam a marcar o tempo do fim. Segundo Timóteo 3,2, repito, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Preste atenção nesse segundo ponto que nós queremos informar, falar e explanar. Paulo, queridos, ao descrever a injustiça dos seres humanos no primeiro capítulo do livro de Romanos, reconhece que as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram ou não lhe davam graças. Romanos 1,21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1,21. Escute, extremamente atual essa palavra de Romanos. Apesar do crescente ateísmo, Deus é uma palavra que está nos lábios de muita gente. Dar graças a Deus é, como dizemos, outro departamento. A isto cabe acrescentar que ação de graça e oração de louvor não fazem sentido num mundo em que Deus não é reconhecido como presente e atuante, e numa realidade em que não se confia em Deus, não se confia no Senhor. Preste atenção, a canção inglesa Words Don't Como Easy deixa claro que algumas frases como eu te amo são difíceis
de enunciar eu agradeço, que está na mesma lista. Parece que a linguagem grosseira ou banal sempre brota com mais facilidade. No entanto, o texto de Efésios 5:4 sugere que dizer palavra de ação de graças é poderoso antídoto contra o uso de linguagens grosseiras, tola, indecente. Olha o que diz Efésios 5:4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Troque a ação de graça por palavras torpes. Troque a ação de graça por aquilo que não agrada ao Senhor. Dê graça. Agradeça. Sejamos gratos ao Senhor ao invés de tolos. É isso que Efésios 5:4 está dizendo. Queridos, ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Quem não sabe agradecer não enxerga nenhum outro, quer seja outra pessoa, quer seja Deus. Agradecer, meus amados, é ao mesmo tempo uma confissão, no mínimo a confissão de que não somos autônomos nem autossuficientes. Seria o cúmulo do egoísmo alguém dizer eu te agradeço. Normalmente, escute isso aqui, na Bíblia a gratidão se dirige a Deus no início de várias das suas cartas. Paulo elogia a fé que caracteriza a Igreja de Cristo. No entanto, a sua gratidão se dirige diretamente a Deus. Romanos 1:8 diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ser grato a Deus é ter fé nele. Ser grato a Deus é ter confiança no Senhor. Ser grato a Deus é dar credibilidade à palavra de Deus. Examinando o uso do verbo dar graça, em grego eucharisteio, encontra uma passagem, palavras difíceis, uma palavra diferente, ou passagem diferente de Romanos 16:4. Ali, Paulo afirma que ele, juntamente com todas as igrejas dos gentios, agradece Priscila e Áquila por terem se arriscado por ele. Esse é sinal que podemos, sim, ser gratos aos irmãos, também ao nosso próximo, aos membros da igreja. Podemos ser gratos a ele, como Paulo foi grato a Priscila e Áquila. Nesta mesma linha, em Filipenses 4, Paulo expressa a sua alegria pessoal pela ajuda recebida dos crentes que estavam em Filipenses. No entanto, Paulo conclui que bilhete de agradecimento com louvor deve ser feito ao nosso Deus. Vamos para a Bíblia. Romanos 16:4. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo falando isso. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Palavras de Paulo em Filipenses 4:10. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Filipenses 4:20. Paulo falando de ação de graça, de agradecimento, o quanto ele foi grato pelas pessoas que o ajudaram, principalmente Deus. A rigor, amados, a gratidão chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Sempre e apenas assim. A carta aos Romanos, como que simboliza isso, na medida em que se inicia com ação de graças a Deus por meio de Jesus Cristo, Romanos 1:8, e termina com uma glorificação a Deus, ainda único e sábio, por meio de Jesus Cristo, Romanos 16:27. Preste atenção aqui nesse tópico. Um exame um pouco mais atento revelará que na Bíblia existe diferença maior entre ser grato a Deus
e louvar a Deus? Existe. A gratidão se expressa em louvor. Por isso é um tema que casa bem com uma ação de graça. Louvor se faz com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. No entanto, escute isso aqui que é importante. O louvor não se mede necessariamente pelos níveis ou pelo nível de decibéis. Som oco, vazio, não é louvor. Sacrifício de louvor, segundo Hebreus 13:15, é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. Se for com música, tanto melhor, mas não é absolutamente necessário. Pode ser um simples gesto silencioso. Seja grato a Deus. Olhe bem isso aqui. Deus é grande e digno de ser louvado. Deus é louvado pelos seus atributos. No entanto, muito mais frequente é a enumeração de seus feitos. O Salmo 96, por exemplo, menciona salvação, criação, reinado, julgamento. O belo, mais pouco conhecido texto de Judas 24 e 25 é semelhante na medida em que exalta aquele que é o único Deus. Entretanto, o que mais recebe destaque são os atos de Deus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que podem apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Isso tudo está em Judas 24 e 25. Será, queridos, difícil encontrar um personagem bíblico que agradeça a Deus pelo dom, sem louvar ao doador, mas confessa que o espírito dela se alegra em Deus, o Salvador. Fala de si brevemente, passando logo a exaltar a reviravolta salvadora que Deus promove no mundo. O dom deveria sempre remeter-se ao doador, que é o nosso mestre, que é o nosso Deus. Queridos, a ação de graças anda de mãos dadas com a súplica, como acentua muito bem o texto de Filipenses 4:6. O texto de Colossenses 4:2 confirma isso. Continue a orar, vigiando em oração e ação de graça. Martim Lutero, ao explicar o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, acentua esse aspecto de gratidão embutido na prece. Suplicamos, porém, nesta petição que nos faça reconhecê-lo, receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Isso significa que em cada súplica está embutida também uma ação de graça. Olhe bem, um dos cânticos de louvor e ação de graças mais marcante de toda a Bíblia é o Salmo 22. Começa com o conhecido grito de angústia: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista, Messias, é afrontado e zombado, mas a isso se segue um pedido de socorro. E o Senhor ouviu o grito de socorro. Esta resposta, querido, desencadeou uma onda de louvor impressionante que continua até na nossa atualidade, até no dia de hoje. Em primeiro lugar, o próprio salmista Messias louva e conclama aqueles que temem ao Senhor e que também o louve. Depois esse louvor passa aos confins da terra e virá também da posteridade, que somos nós, filhos de Deus. O texto de Filipenses 2:8-11 soa como um comentário resumido do Salmo 22. Você pode meditar depois no seu tempo. Estou já finalizando, preste atenção. Um padrão semelhante aparece segundo os Coríntios 13:12. Também ali a ação de graça brota onde menos se poderia esperar. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre Paulo, apóstolo de Cristo. Ele passou por uma tribulação que levou a perder a esperança da própria vida.
Paulo. No entanto, ele louva e enaltece a Deus, dizendo, olhe bem esta palavra, que coisa linda: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Segundo os Coríntios 1:3, Paulo pede que orem a favor dele e antecipa com essa história que irá terminar. Por muitos serão dadas graças a Deus ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica, oração de muitos. O ato final, queridos, é a gratidão a Deus. E finalizo aqui dizendo, à luz disso tudo, cabe lembrar, sejam agradecidos, agradeçam, cultive agradecimento, pratiquem agradecimento, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, para vocês, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizo aqui esta breve reflexão matinal. Finalizo aqui esta palavra chamada gratidão, que fizemos durante toda esta semana. E hoje nós precisávamos aqui trazer uma palavra já de ação de graça, com uma reflexão profundamente bíblica, para que você entenda de uma vez por toda que nós precisamos ser grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e antecipadamente ainda por tudo que Ele vai fazer. Renda um culto, renda um louvor, renda oração de ação de graça ao Senhor, baseado na palavra, para que você seja impactado, continue sendo abençoado e edificado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra. Finalizando aqui mais uma maratona de mensagem, uma série de mensagens sobre gratidão. Alcance o coração dos teus filhos. Cura a enfermidade daquelas pessoas que estão no leito de hospital. Fala aos nossos corações. Limpa nossos corações de toda mágoa, de toda presunção, de toda avareza, de todo mal, que nos atrapalhamos de ser grato a Ti. Continue nos guardando. Toma a sua igreja em Tuas mãos. Muito obrigado por esta semana em que passamos aqui concluindo mais uma palavra, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, meu Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus assim possa te abençoar. Muito obrigado pela sua atenção durante toda esta semana. Não teremos escola bíblica dominical porque às 8 horas estaremos em reunião de obreiros. Você que não é obreiro, que não vai fazer parte, fica em casa orando para que o Senhor possa ali fazer uma obra e tudo que for discutido ali seja para a honra e para a glória do Senhor e a sua obra na nossa igreja em Castelo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Amém.